Judiciário tem dado margem seguidamente a desencantos populares, em generalizadas decisões, e se permitindo centrar aqui no que é mais notório, por exemplo, nas decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem liberado delinquentes, escancarados delinquentes em abusos com o dinheiro público. E nesse particular tem se salientado um ministro da Suprema Corte, que já se caracteriza pela pecha de libertador geral dos delinquentes. Um julgador que tem se mostrado avesso, por exemplo, à Operação Lava Jato, que tem mostrado verdadeira compulsão para soltar envolvidos, seja também nos escândalos administrativos do Estado do Rio de Janeiro, como no caso do chamado Barão dos Ônibus, de grande repercussão à época, seja na coleção de solturas de presos doleiros, como ainda aconteceu ontem, integrantes desses doleiros que foram do governo Sérgio Cabral, decisão que inclusive despertou a desconformidade do juiz federal Marcelo Bretas, que remeteu uma carta ao ministro afirmando que corrupção não pode ser vista como crime menor. Todos já perceberam que falo do ministro Gilmar Mendes, que até permite um cálculo, qual seja, em 20 dias, Sua Excelência soltou 19 presos, até a semana passada. Pois esse mesmo ministro, que foi presidente por 2 anos do Superior Tribunal Eleitoral até o ano passado, quando o Congresso Nacional aprovou uma lei pela realização do voto impresso no pleito de outubro próximo. Pois Gilmar Mendes, senhores senadores, desde o início da sua gestão no TSE, adotou um posicionamento contra aquela lei. A Lei 13.165 de 2015, uma lei, portanto, que já tem 3 anos, e não adotou providência concreta para instalar o processo preparatório para o voto impresso nas próximas eleições. Nesse meio tempo, fazendo um pouquinho de história, a senhora Procuradora-Geral da República ingressou em juízo, arguindo uma ação direta de inconstitucionalidade da lei do voto impresso, que obriga 100% das impressoras nas 600 mil urnas do Brasil. Pois não é que a relatoria do referido processo acabou recaindo nas mãos do mesmo ministro Gilmar Mendes, o mesmo Gilmar Mendes de posição pré-concebida e conhecida, contrária, desde o seu tempo de presidente do Superior Eleitoral, e nesta condição e encargo, o ministro até agora, ao menos, não se declarou impedido, conforme rege a boa ética do Judiciário. Gilmar Mendes vai julgar esse processo, também em causa própria, porque se houve omissão lá atrás, na época do eleitoral, se houve a hipótese viável da prevaricação, o envolvido era o próprio relator de agora, do projeto do voto impresso. Isto é muito estranho, para dizer pouco. Tem sido por essa diversificada situação conspiratória a credibilidade do Supremo, senhor presidente, que uma série de pedidos de impeachment ocupam a gaveta da direção do Senado Federal. Inclusive, entre os pedidos, são 9 pedidos, há um do renomado jurista Modesto Carvalhosa, justamente motivado pela presença do ministro na relatoria desta ação do voto impresso, um julgamento que será em causa própria. Por esta razão, senhor presidente, eu quero aqui fazer um apelo ao senhor presidente do Senado Federal, o senador Eunício Oliveira, no sentido de trazer para o plenário ao menos um dos 9 pedidos de impeachment reunidos em seu gabinete, para que o plenário do Senado possa também discutir a matéria, democraticamente, essa matéria de tanto clamor público, para que não se continue com essas decisões restritas a uma decisão monocrática, antidemocrática, conspiratória ao colegiado de representantes do povo e dos estados. Que seja esta casa valorizada como instituição legislativa e que está ameaçada de ser descumprida, porque a lei é legítima, a lei do voto impresso, entre os outros tantos casos motivados pelo libertador geral dos delinquentes.